É verdade. Sempre fui e sou nervoso, terrivelmente nervoso. Mas por que pretende o senhor que estou louco? A doença aguçou meus sentidos, não os destruiu nem enfraqueceu. E antes de tudo, o ouvido apurou-se. Ouço todas as coisas no céu e na terra. Ouvi muitas no inferno. Como então posso estar louco? Escute e observe com que lucidez, com que calma eu lhe posso contar a história. É impossível explicar como a primeira ideia me entrou no cérebro. Porém, mal a concebi, ela perseguiu-me dia e noite. Não houve nem objeto, nem paixão. Estimava o velho, que nunca me enganara nem me insultara, e não lhe cobiçava o dinheiro. Creio que foram os olhos dele. Sim, deve ter sido isso. Um de seus olhos parecia o de um abutre, uma pupila azul clara, um tanto embaciada. Toda vez que ele o fixava em mim, eu sentia gelar meu sangue. Desse modo, amadureci gradualmente a ideia de assassinar esse velho e, portanto, de me livrar para sempre de sua presença. Agora vejamos. O senhor julga-me doido. Os loucos nada sabem, mas o senhor me deveria ter visto. Veria com que prudência agi, com que precaução, com que sagacidade e dissimulação pus mãos à obra. Nunca me mostrei tão amigo do velho quanto na semana anterior ao assassinato. Todas as noites, pela meia-noite, dava a volta à chave e abria a porta do quarto dele. Oh, bem de leve. Depois, sendo a abertura suficiente para minha cabeça, introduzia uma lanterna furta-fogo, de tal modo que não se visse luz alguma, e depois enfiava a cabeça na fresta. Oh, o senhor havia de rir se visse com que habilidade eu enfiava a cabeça ali, movendo-a lentamente, muito devagar, para não perturbar o sono do ancião. Levava 1 hora para introduzir toda a cabeça na abertura, a fim de poder vê-lo deitado na cama. Ah, um louco seria tão cauteloso. Depois, quando tinha a cabeça toda no quarto, abaixava a lanterna com tanto cuidado, porque os gonzos rangiam. Abaixava-a de maneira que um único raio de luz caísse no olho do abutre. E assim fiz 7 longas noites, justamente à meia-noite. Porém, sempre lhe encontrei a vista fechada, e desse modo não podia agir. Não era, pois, o velho que me vexava, mas seu olho diabólico. E todas as manhãs, ao romper do dia, eu entrava-lhe resolutamente no quarto, falava-lhe corajosamente, chamando-o pelo nome em tom amigável e perguntando como passara a noite. Como vê, ele precisaria ser um velho muito sagaz para suspeitar de que todas as noites, às 12 horas, eu o espreitava enquanto ele dormia. Na 8ª noite, fui mais cauteloso do que de costume ao abrir a porta. O ponteiro do relógio movia-se mais depressa do que minha mão. Nunca antes dessa noite sentira o grau do meu poder, da minha própria sagacidade. Contive a custo uma sensação de triunfo. Saber que estava ali abrindo a porta pouco a pouco, e ele nem suspeitava das minhas ações, das minhas intenções secretas. Ri-me baixinho a essa ideia, e ele talvez me tenha ouvido, pois de súbito agitou-se na cama, como sobressaltado. Agora o senhor poderia pensar que recuei.
Engana-se, porém. O quarto estava escuro como breu, uma escuridão completa, uma vez que, receando os ladrões, o velho fechava os postigos. E sabendo que ele não poderia ver a fresta da porta, eu a alargava aos poucos, cada vez mais. Introduzia a cabeça e dispunha-me a acender a lanterna, quando o polegar me escorregou na chave de estanho e o velho, erguendo-se na cama, bradou: "Quem está aí?" Não fiz movimento e abstive-me de responder. Por 1 hora não movi um músculo e durante esse tempo não o ouvi deitar-se. O velho continuava sentado na cama, escutando, justamente como eu fizera cada noite, espreitando o relógio na parede. Pouco depois, ouvi um gemido surdo e compreendi que fora a manifestação de um terror mortal. Não era um gemido de dor ou de aflição, oh não. Era o som abafado que sobe do fundo da alma, carregada de pavor. Conhecia bem esse som. Mais de uma noite, justamente à meia-noite, quando toda a gente dormia, ele partira de meu íntimo, revelando com seu eco assustador os terrores que me atormentavam. Disse que o conhecia bem, sabia que o velho sofria e compadeci-me dele, embora zombasse disso comigo mesmo. Sabia que ele estava acordado desde o primeiro ruído vago, quando se voltara na cama. Esse receio crescera gradualmente. Ele tentava dizer a si mesmo que nada tinha a temer, mas não conseguia. Dissera de certo: "Não é nada, apenas o vento na chaminé, ou um rato atravessando o quarto, ou foi o canto de um grilo." Sim, ele tentava confortar-se a si mesmo com essas suposições, mas tudo em vão. Tudo em vão, porque a morte, aproximando-se, espreitava com sua sombra escura diante dele e envolvia sua vítima. E era a lúgubre influência dessa sombra invisível que o fazia sentir, embora ele não visse nem ouvisse, sentir a presença da minha cabeça no quarto. Depois de esperar pacientemente muito tempo, não o ouvindo deitar-se, resolvi abrir um pouco, uma fresta pequena, quase imperceptível, na lanterna. Abri-a, pois não pode imaginar como o fiz furtivamente. Até que, enfim, um raio de luz, tênue como uma teia de aranha, atravessou a fenda e incidiu na pupila de abutre. Vendo-a aberta, arregalada, senti um assomo de fúria. Enxergava-a distintamente, um azul embaciado, coberto pelo véu que me arrepiava a medula. Nada consegui ver do rosto ou do corpo do ancião, pois dirigira o raio de luz precisamente para esse ponto diabólico. E agora não lhe disse que se engana, qualificando de loucura uma superexcitação dos sentidos? Saiba, pois, que nesse instante me chegou ao ouvido um som rápido e fraco, surdo como o tic-tac de um relógio enrolado em algodão. Conhecia-o bem. Era a palpitação do coração do velho. Isso me aumentou a raiva, como o rufo do tambor estimula o soldado. Ainda uma vez, refreei a cólera e esperei. Mal respirava. Mantive a lanterna imóvel. Tentei conservar o raio de luz fixo na pupila infernal. Entretanto, a palpitação diabólica crescia. Tornava-se mais rápida e a cada momento mais forte. O ancião devia estar tomado de um terror extremo. Compreende-me bem?
Disse-lhe que sou nervoso. Assim é. Ademais, a essa hora morta da noite, no silêncio terrível da velha casa, um ruído estranho como aquele me enchia de um terror desvairado. Dominei-me mais alguns minutos e continuei imóvel, mas a palpitação tornava-se mais forte, mais audível. Julguei que o coração lhe estalasse e uma dúvida assaltou-me. Algum vizinho poderia ouvir. Soara a hora do velho. Destapei a lanterna com um brado e precipitei-me no quarto. Ele soltou um grito, um só. Num instante eu deitei ao chão, fazendo cair sobre ele a cama pesada. Então sorri alegremente. A proeza fora levada a cabo. Mas por vários instantes o coração continuou a pulsar com um som surdo. Isso, porém, não me perturbou. Ninguém o poderia ouvir através das paredes. Afinal, cessou. O velho morrera. Afastando a cama, examinei-lhe o corpo. Sim, ele estava morto, bem morto. Pousei-lhe a mão sobre o coração e ali a deixei alguns minutos. A palpitação cessara. Ele estava morto. E sua pupila diabólica não me tornaria a perturbar. Se o senhor ainda me julga louco, compreenderá que se enganou quando eu lhe descrever as precauções que tomei para ocultar o corpo. As horas passavam e eu trabalhava ativamente, mas em silêncio. Em primeiro lugar, esquartejei o cadáver. Cortei-lhe a cabeça, os braços e as pernas. Depois, levantei 3 tábuas do soalho, ajeitei tudo no vão e tornei a colocar as tábuas com tanta habilidade e tanta astúcia que nenhum olhar humano, nem o dele, poderia notar a menor anormalidade. Não havia mais o que limpar, mancha de espécie alguma, nenhum salpico de sangue. Eu fora muito prudente. Uma tina recolhera tudo. Terminei minha tarefa às 4 horas da madrugada. Ainda estava escuro como a meia-noite. Quando o relógio deu as horas, bateram à porta da rua. Fui abri-la com o coração despreocupado, pois que podia recear agora? Dei com 3 homens que se apresentaram gentilmente como oficiais de polícia. Ouvindo um grito durante a noite, um vizinho tinha suposto que podia ser um crime e havia informado o posto policial, que designara aqueles funcionários para revistar a casa. Sorri, que podia recear. Convidei-os a entrar. Quem gritara fora eu mesmo, em sonho. O velho, expliquei eu, estava ausente no campo. Acompanhei os visitantes por toda a casa. Incitei-os a revistarem-na e a revistaram bem. Guiei-os, enfim, ao quarto dele. Mostrei-lhes os objetos de valor, seguro, imperturbável. Entusiasmado pela minha confiança, levei cadeiras para o quarto e convidei-os a descansarem do trabalho, enquanto eu, com a audácia do triunfo completo, posicionei minha cadeira bem em cima do ponto onde jazia o corpo da vítima. Os policiais estavam satisfeitos. Meu comportamento os convencera. Sentia-me singularmente à vontade. Os visitantes sentaram-se e, enquanto eu respondia jovialmente, passaram a tratar de assuntos banais. Pouco depois, porém, senti que empalidecia e desejei que eles se retirassem. Doía minha cabeça. Um ruído chegou-me aos ouvidos. Eles, porém, continuavam sentados, conversando. O som tornou-se mais distinto, foi adquirindo cada vez mais clareza, e eu falava para me livrar daquela sensação. Ela, porém, não cessava e era cada vez mais definida.
até que, enfim, compreendi que não provinha dos meus ouvidos. Com certeza empalideci horrivelmente. Falava com mais fluência, levantando a voz. Todavia, o som se tornava mais forte. Que podia eu fazer? Era um som fraco, rápido e surdo, semelhante ao tic-tac de um relógio, enrolado em algodão. Eu arquejava e os policiais nada ouviam. Falei mais depressa, com mais veemência. Entretanto, o som aumentava. Levantei-me, discutindo sobre qualquer coisa em voz alta, com gestos desordenados. O som continuava a aumentar. Por que eles não se retiravam? Atravessei o quarto de um lado a outro, a passos pesados, como que enfurecido pela observação daqueles homens. Mas o ruído crescia. Oh, Deus! Que havia de fazer? Espumava, delirava, praguejava. Apanhando a cadeira em que me sentara, arrastei-a nas tábuas, mas o som sobrepujava tudo e continuava a aumentar. Tornava-se cada vez mais forte, mais poderoso, mais retumbante. E os policiais conversavam e sorriam, satisfeitos. Seria possível que eles não ouvissem? Deus Todo-Poderoso. Não, eles ouviam, suspeitavam, sabiam, zombavam do meu horror. Foi o que pensei e o que continuo a pensar. Tudo seria preferível àquela agonia. Qualquer coisa era mais tolerável do que aquele escárnio. Não podia aturar por mais tempo os sorrisos hipócritas. Senti que devia gritar ou morrer. E então, mais uma vez, escute, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Miseráveis! Bradei. Não precisam mais disfarçar. Confesso o crime. Levantem as tábuas. Ali. É a palpitação de seu coração odioso.